aconteceu? Essa semana, na segunda-feira, teria no final da tarde uma reunião na casa do Arthur Lira entre Haddad, alguns membros do governo Lula e o Arthur Lira e lideranças do Congresso Nacional. Pois bem, eis que de manhã o Haddad deu uma entrevista para a imprensa e aí ele foi perguntado sobre o arcabouço fiscal. A reunião era para votar o arcabouço fiscal. Para dizer, vamos votar o arcabouço fiscal, o Haddad ia falar também sobre votar a segunda parte da reforma tributária e tudo mais. Eis que o Haddad dá uma entrevista e ele fala, olha, vamos ter essa reunião aí, o Congresso Nacional hoje tem um poder muito grande, é um poder que tem o Congresso Nacional que é extremamente relevante e que desde que eu tenho carreira política eu nunca vi um poder excepcional assim que tem o Congresso Nacional da maneira como tem hoje. Então a gente vai articular. Falou isso o Haddad. Olha, a declaração do Haddad não foi nada ofensiva, não criticou a ninguém, simplesmente falou um fato. O Congresso Nacional hoje tem um poder muito grande, maior do que teve nas últimas décadas aí. Pois bem, lembre-se, quem deu esse poder todo foi o Bolsonaro com o Bolsolão. Aí o Arthur Lira super turbinado tem esse poder. Eis que o Arthur Lira cancela a reunião. Fala, não, então não vou mais falar contigo agora. Por quê? Porque você me ofendeu. Você está ofendendo a Câmara dos Deputados, não falamos mais contigo. Obviamente, eu vou te falar que eu não nasci ontem, você também não. O Arthur Lira não se sentiu ofendido pelo Haddad. Ele cancelou a reunião porque o Arthur Lira quer mais grana. O Arthur Lira quer ministérios. O Arthur Lira quer cargos em estatais. O Arthur Lira quer alguns bilhões para liberar isso aí. Aí você vai falar, tá, Thiago, e o pano de fundo Petrobras? Calma que a gente chega lá. A Globo começou a jogar gasolina na fogueira. Olha, o Arthur Lira cancelou a reunião. Olha, tá aí desentendimento entre o Congresso e o governo. Olha, os congressistas estão ofendidos com a fala do Haddad. Aí não mostrava a fala do Haddad. Estão ofendidos. Aí quem assistia a Globo pensa, caramba, o Haddad ofendeu o Congresso Nacional. Não tem como. E não mostravam o que falou o Haddad. Pois bem, começaram a jogar a gasolina na fogueira. Você tá lembrado do que aconteceu em maio? Em maio, no começo de maio, isso foi aí primeiras 2, 3 semanas de maio, o Arthur Lira começou a peitar o Lula. O Arthur Lira falou, olha, tem uma medida provisória aí para vencer e a gente não vai votar. E aí o Lula, que tem 37 ministérios hoje, passaria a ter a mesma composição do governo Bolsonaro. 22 ministérios, a composição do governo Bolsonaro ficaria no governo Lula. Porque o Arthur Lira não ia votar a medida provisória dos ministérios e ia expirar. Entre outras coisas, falaram, a gente vai votar talvez, mas iam desmembrar o Ministério da Marina Silva e causar uma briga ali da Marina com o Lula. E aí começou a ter briga, boa parte da esquerda começou a atacar o Lula por conta disso, a Globo jogando gasolina na fogueira e culpando o governo, falando, o governo não tem articulação, o Lula não tá bem, tudo mais. Eis que, numa mega articulação, o STF pauta um julgamento do Arthur Lira e começa uma investigação que já estava em andamento contra o Arthur Lira da Polícia Federal, começa a dar frutos. O Arthur Lira ficou assim, pegaram o Lira na jugular. Lira ficou quietinho, o Lira, naquele dia, ele com cara de bunda no Congresso Nacional, um dos melhores dias do ano, Arthur Lira assim, ó, um cara de bunda teve que articular votos para o projeto que ele estava tentando enterrar, e em vez dele ferrar o Lula, ele ajudou o Lula. Logo depois, Arthur Lira aprovou o arcabouço fiscal e aprovou a reforma tributária. Fez tudo o que o Lula queria. O Arthur Lira trabalhou para o Lula e foi um bom funcionário, viu? Pois bem, durante o recesso, o Lula negociou com o Centrão, começou a negociar cargos, tudo mais. Aquilo que no governo Bolsonaro não tinha esse nome, mas agora a imprensa voltou a chamar de loteamento. O Lula não tem maioria no Congresso, é isso que faz mesmo, tem que dar cargo pro Centrão. Quem não quiser que o Lula dê cargo pro Centrão, pessoal principalmente do PSOL, aí, do PCB, desses partidos aí, fala, não pode dar cargo pro Centrão. Então, na próxima eleição, elejam a maioria do Congresso. Aí o Lula não precisa dar cargo para ninguém. Não precisa nem responder telefonema do Arthur Lira. Esse é o nível. Arthur Lira liga, o assessor do Lula olha no celular e fala, sai. Mas não tem. Hoje a maioria é do Arthur Lira no Congresso. Tá. Lula começou a negociação. Eis que, durante o recesso, o Arthur Lira começou a articular com o Augusto Aras. O Augusto Aras foi ao Gilmar Mendes e o Augusto Aras pediu o cancelamento de todas as investigações contra o Arthur Lira. Só que não apenas cancelar as investigações, não, o Augusto Aras falou para anular todas as provas. Só que agora você tem que se lembrar, muitas das provas foram obtidas no celular de quem sofreu busca e apreensão. Muitas das provas não tem mais como serem obtidas novamente. Porque a polícia foi lá, gravou tudo, fez tudo, vídeo deles pegando dinheiro sujo, apreendeu 4 milhões em dinheiro sujo, quer dizer, são muitas provas. É isso que o Gilmar Mendes, em decisão monocrática, só dele, não foi votada por ninguém, ele fala, anula tudo. Anulando as provas, a investigação ficou sem nada.
uma investigação que não tem nenhuma prova, ou seja, uma investigação que as provas que tem não podem ser usadas. Então, o que tem de investigação? Nada. Acabou a investigação contra o Arthur Lira nas mãos de Gilmar Mendes. A única chance disso voltar, e vai voltar em algum momento, é quando o Lula indicar o Procurador-Geral da República dele. E olha, veja que o Gilmar Mendes estava tentando indicar o nome dele. O Arthur Lira, livre, leve e solto, falou, pô, agora eu posso enquadrar o Lula de novo. Não estava mais podendo, agora eu vou enquadrar o Lula. Pô, se ferrou agora, Lula. Agora eu tô livre, leve e solto, tô mais livre que um pássaro, vem cá. Tá! Anulou a reunião com Haddad. Ele inventou o motivo. O Arthur Lira está cobrando do Lula 10 bilhões de reais em emendas para aprovar o arcabouço fiscal e para aprovar alguns destaques aí da reforma tributária. 10 bilhões de reais. Ou ele está pedindo alguns ministérios, e ministérios importantes do governo Lula. O Lula não quer dar. O Lula vai fazer de tudo para não dar, mas veja como é um xadrez político. Muita gente acha que, olha, é fácil política, que é um jogo de damas, que você mete uma pecinha aqui, olha ali, mete outra ali, não. De repente vem lá o Gilmar Mendes e salva o Arthur Lira. Você vê que uma pecinha que você não sabia de onde vinha, vai lá e pá, dá uma jogada ali, você fala, eita caramba. Só que nesse xadrez político é difícil ganhar do Lula, mas é muito, muito, muito difícil ganhar do Lula. Agora vamos ao pano de fundo disso aí. A Globo começou a jogar gasolina na fogueira. Tá vendo o Arthur Lira tem poderes, está enquadrando o Lula, olha o Haddad, ele ofendeu o Arthur Lira, tá vendo, o governo não tem mais articulação. É aquela, se o governo coloca todo o centrão no governo, aí o governo está loteando cargos, e aí o governo está colocando corruptos dentro do governo. Não pode, mesmo que colocando esse pessoal no governo, seja para aprovar projetos que melhorem a vida da população, melhorem a economia, tirem o Brasil do mapa da fome, enfim. E se o governo não fizer isso, aí o governo não tem articulação, o governo não tem maioria, é um governo incompetente, é um governo fraco, o Lula não é mais o mesmo de antes. Veja, não importa o que o Lula faça, vai ser crítica no Lula. Por quê? Porque o Lula só vai parar de ser criticado, e aí não importa se ele coloca o centrão no governo ou não. Quando o Lula fizer uma mudança na política de preços da Petrobras. Por quê? Uma das primeiras coisas que fez o governo Lula foi acabar com o PPI, que é a paridade de preços internacional na Petrobras. Então o que acontecia? O Brasil é autossuficiente em petróleo, a gente não precisa importar petróleo de ninguém. Então o Brasil produz petróleo, os petroleiros ganham em reais, a Petrobras gasta em reais e o petróleo sai do Brasil. Ou seja, ok. Só que até o governo Bolsonaro, isso começou no governo Temer, o preço do petróleo, os brasileiros, nós brasileiros, pagamos em dólar. Né? Então você fala, não, mas eu tô pagando R$6. Não, você está pagando $1,20, tá? O preço é em dólar, para o pessoal lá é dólar que importa. Então se o preço da gasolina sobe lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o preço da gasolina tem que subir também no Brasil. Mas, Thiago, mas os Estados Unidos, eles têm lá as empresas privadas deles de petróleo, a Europa pega petróleo lá da Rússia, o Japão também. O que o Brasil com a Petrobras, com o nosso próprio petróleo, tem a ver com isso? É igual você tem tomate, o seu vizinho planta tomate e te dá um pouquinho do tomate dele. Aí o seu vizinho fala, olha, o preço do tomate na Arábia Saudita dobrou, então agora eu vou te vender o meu tomate pelo dobro do preço. Aí você fala, mas você está plantando aqui na sua hortinha, aqui do lado da minha casa, como assim? Fala, não, porque ela dobrou. Você fala, não faz sentido. Assim como não faz a Petrobras aumentar o preço quando o preço aumenta lá. Porém, quando a Petrobras não aumenta o preço, quem compra ações da Petrobras, que são bilionários, americanos, gente do mercado financeiro, esse pessoal não ganha lucro. Por quê? Porque você está pagando menos. Se você pagar R$1 a mais na gasolina, imagina, dá para vender a gasolina a 5. Se você começar a vender a 6, esse R$1 a mais é dinheiro que vai direto para os acionistas. É lucro para esse pessoal. Se você estiver pagando 5, aí 5 no litro, você comprou 10 litros, são R$10 a menos seu que não foram para esses americanos. Agora você imagina o Brasil inteiro, as indústrias que gastam toneladas e toneladas de combustível. Imagina isso tudo. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!